Lucas Paquetá continua sendo um dos principais assuntos do mercado de transferências, e a situação tomou um rumo significativo. O West Ham decidiu deixar o brasileiro de fora da próxima partida, enquanto aguarda uma resolução com o Flamengo. A oferta do Flamengo já está na mesa, mas o clube inglês continua pressionando em relação aos termos financeiros. Mesmo assim, o desejo do jogador de retornar é forte, e Paquetá segue insistindo em seu retorno. Enquanto isso, o Flamengo também monitora o mercado em busca de alternativas. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o clube contatou novamente os representantes de João Arias. O colombiano goza de alta reputação no mercado e é considerado um jogador que pode causar impacto imediato. Vale ressaltar que Arias também está na mira do Palmeiras, o que pode intensificar a concorrência. Em resumo, Paquetá continua sendo uma prioridade, mas o Flamengo considera mais de um cenário. Explicarei tudo em detalhes em breve. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e vamos assistir. Olha, foi uma atuação muito boa, que empolgou boa parte da torcida, principalmente por se tratar de um time misto. Arrascaeta e Jorginho, por exemplo, nem estavam na lista de relacionados. Léo Ortiz só entrou no final da partida. O Flamengo controlou o jogo, mas felizmente foi uma vitória, porque Boa Vista e Madureira venceram nesta rodada, e o Flamengo, mesmo com essa vitória, considerando a desvantagem de 1 ponto em 9 jogos com o time sub-20, permanece na zona de rebaixamento. O time ocupa a 5ª posição do Grupo B, com 4 pontos e 1 jogo a menos. Portanto, o Flamengo continuará, e de fato continuará, precisando somar pontos. O técnico Felipe Luiz permanecerá no comando para o Clássico Fla-Flu no próximo domingo. Haverá o Clássico Fla-Flu e depois o jogo contra o São Paulo. E agora não há muito espaço para diminuir o ritmo, para colocar o time sub-20 em campo, porque o Flamengo ainda precisa de pontos para se salvar do rebaixamento. Não há muitos pontos no Campeonato Carioca, não é, Bruno? Eles estão no meio da tabela. Ou se classificam para os playoffs de rebaixamento, ou para as quartas de final. Será um time misto, talvez tão forte quanto o do jogo do último fim de semana contra o Vasco, mas com foco, claro, nos próximos 2 jogos contra o São Paulo, a estreia no Campeonato Brasileiro, como disse Edu Afonso, e também no fim de semana seguinte. Depois, sim, Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil em Brasília. Agora é planejamento, jogo a jogo. Essa é a fórmula para Felipe Luiz e André, que estava até inscrito, mas era feriado, penúltimo dia. Ele tinha que estar disponível no penúltimo dia, se inscreveu um dia antes do jogo contra o Vasco, mas não foi possível. Agora ele pode até estrear e parar o Ross. Quem sabe, talvez na estreia do Campeonato Brasileiro na semana que vem, quarta-feira, contra o Morumbi. Então é isso. O Flamengo está se preparando, em meio a negociações, e ao Paquetá, de quem você já falou bastante, mas na verdade o Flamengo está focado em somar pontos e somar pontos. Bruno, sobre o Paquetá, a informação que alguns colegas da imprensa inglesa divulgaram esta manhã foi que o Ster rejeitou a oferta do Flamengo, mas o Flamengo ainda não confirmou. Mas o grande problema é que eles querem o jogador até meados do ano. O dono do clube quer o jogador até meados do ano, com 2 possibilidades. Uma seria vendê-lo e mantê-lo por empréstimo, já que dessa forma poderiam usar o dinheiro da venda para comprar um zagueiro, que é o objetivo deles, reforçar a defesa. O time está sofrendo gols em todas as partidas nesta temporada. O Paquetá ficaria, e eles teriam a opção, até o fechamento da janela de transferências aqui no Brasil, em 3 de março, de liberá-lo antecipadamente em 2 situações. Uma, se perceberem que ele não está jogando bem, que não vale a pena mantê-lo, e assim economizariam no salário dele. A outra possibilidade é se o time perder partidas e for praticamente rebaixado. Não faz sentido manter o Paquetá, pagando seu salário. Eles o emprestariam ao Flamengo. Por que até 3 de março? Porque essa é a data de fechamento da janela de transferências brasileira. Então, até esse prazo, eles poderiam liberá-lo antecipadamente, mas inicialmente mantê-lo até meados do ano. Mas o Flamengo não quer isso. O Flamengo vai pagar pelo jogador agora, e ele quer sair o mais rápido possível. Portanto, há um impasse que precisa ser resolvido. O problema mais urgente é com o time inglês, já que a janela de transferências deles fecha em 2 de fevereiro, que está cada vez mais perto, certo? Então, essa confusão parece que vai se arrastar por mais um tempo. Não, hoje mesmo, Ben Jacobs, um dos principais jornalistas do Reino Unido, disse que, sejamos honestos, era esperado que a proposta do Flamengo, anunciada oficialmente ontem, de 40 milhões de euros no total,
35 milhões de euros mais 5 milhões de euros de bônus fixos por desempenho, 35 milhões de euros mais bônus, 40 milhões de euros, fosse rejeitada. Isso não é surpreendente, especialmente porque ontem, quando apresentei essa informação junto com Pedro Ivo, confirmando o valor que sempre mencionamos, ou melhor, que vínhamos dizendo desde a semana passada, de que o Flamengo estava preparando essa proposta de 35 milhões de euros mais 5 milhões de euros, tornou-se oficial. O vão está pedindo 45 milhões de euros. Então, se o vão estava pedindo 45 milhões de euros, eles vão pedir 45 milhões de euros se o Flamengo oferecer 5 milhões de euros a menos. Na realidade, são 10 milhões de euros a menos, porque não sabemos os detalhes desses valores variáveis, além dos bônus. Portanto, essa diferença de 5 milhões de euros, possivelmente 10 milhões de euros, claramente não foi bem recebida a princípio, considerando a solicitação inicial de 45 milhões de euros. No entanto, é um processo muito lento, mas está progredindo. No início das negociações, em dezembro, quando já havia um acordo verbal entre Paquetá e Flamengo para o contrato de 4 anos, Westman pedia 57 milhões de euros. No último fim de semana, ocorreu a reunião mencionada aqui entre os acionistas e o conselho de administração da Ashlon. Esse valor foi reduzido de 57 milhões para 45 milhões de euros, uma diferença de mais de 10 milhões de euros. E ao reduzi-lo de 57 milhões para 45 milhões, uma mensagem clara é enviada. Vejam, estou disposto a negociar, estou disposto a ouvir uma proposta que se aproxime do que eu quero. A oferta do Flamengo é de 40 milhões hoje, enquanto a do Sporting Cristal chegou a 45 milhões. Portanto, quanto às informações mais recentes, ainda não as confirmei. Estou tentando verificar, mas não me surpreende, pois o jornalista é muito confiável e, como noticiamos ontem, havia uma diferença de preço. Portanto, é natural que a negociação não tenha se concretizado. Mas o Flamengo, pelo menos pelo que eu vi ontem e que acredito ser verdade hoje, não vai aumentar sua oferta por enquanto. Eles acreditam que 40 milhões de euros por Paquetá, de 28 anos, serão suficientes para o último ano de seu contrato, daqui a 6 meses, e é difícil conseguir uma venda significativa para um bom jogador, independentemente de sua qualidade, no último ano de contrato. Paquetá começou a temporada dizendo que não renovaria. Aliás, essa é a informação que apresentei a Felipe no início da nossa transmissão ao vivo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas do Fala Fonte. Então, a recusa de Vesta não preocupa o Flamengo por enquanto, porque ontem, mesmo sabendo que a oferta não atendia às exigências de Vesta, o Flamengo transmitiu uma mensagem de grande confiança e tranquilidade, acreditando na negociação. Eles têm a aprovação do jogador, acreditam que o preço é justo, e o técnico português, Nuno Espírito Santo, já aceitou perder Paquetá e entregou a questão à diretoria. Resumindo, o não é notícia, eu diria extraoficial, mas o nome ainda está na mesa, a confiança permanece alta e os valores ainda estão lá. Então, o Flamengo não vai desistir por causa dessa recusa. Vamos ver o que acontece. Eu ainda acredito. Agora é só uma questão de acreditar. É só um pressentimento, não uma informação concreta. Cedo ou tarde, com mais 1 milhão aqui ou ali, Paquetá vai assinar com o Flamengo, porque o clima atual não é favorável. Ele não joga no próximo sábado. Também mencionamos que ele não jogou contra o Tottenham no último fim de semana e não jogará amanhã contra o Sunderland na Premier League porque já deixou claro que quer voltar para o Brasil, que quer assinar com o Flamengo, e o técnico entendeu. Então, há muitos pontos a favor desta negociação, apesar da diferença de 5 milhões de euros, que poderia facilmente chegar a 10 milhões devido ao valor variável. É um pouco semelhante à situação do Gerson com o Zenit, não é? Porque o Gerson tinha avisado o Zenit que não ia ficar, que queria voltar para o Brasil. O Cruzeiro fez propostas e nós as rejeitamos, mas parece ser apenas uma questão de tempo até que a situação do Paquetá se repita. Então, outra pergunta que tenho, não sei se o Bruno tem essa informação, é a seguinte: o Flamengo tem concorrência? Acho que não, porque o Paquetá já rejeitou propostas. Há concorrência, mas o Paquetá não as aceita. Então, alguém está disposto a pagar mais de 40 milhões de euros? Quando surgiram essas negociações entre o Flamengo e o West Ham, falou-se muito do Tottenham. E naquela altura o Tottenham estava até disposto a pagar 57 ou mesmo 50 milhões de euros pelo Paquetá. Mas não adianta, o jogador é muito organizado. Ou volta para o Brasil, para o Flamengo, ou fica no West Ham, contra sua vontade, mas nunca forçando uma transferência. Acho que vale sempre a pena ressaltar que, mesmo querendo sair, mesmo já tendo chegado a um acordo verbal com o Flamengo, mesmo já tendo conversado com o treinador,
Paquetá é muito respeitado e sempre recebeu muito apoio e carinho de Van Assen devido aos seus problemas recentes, a questão das apostas, a possível suspensão na Premier League, e o receberam de braços abertos. Então, ele não vai forçar uma transferência, mas, ao mesmo tempo, deixou claro que quer sair. A concorrência só existe até certo ponto. O Tottenham ou outros clubes podem querer contratar Van Assen, e Van Assen pode até aceitar, mas aí aparece Paquetá e diz não, que quer ficar no Flamengo. Portanto, neste momento, a negociação continua muito favorável para o Flamengo, apesar deste recente revés. Chegou-se a falar, nos últimos dias e semanas, que o Chelsea estaria interessado em Paquetá. E há também uma informação que compartilhei com uma fonte há algum tempo, e que começou a circular na Europa ontem, de que o Chelsea está negociando com Douglas Luiz, o meio-campista que jogou no Vasco e está atualmente na América do Norte. Ontem, perguntaram se ele voltaria para o Vasco. Então, Pedrinho, o presidente do Vasco, deu uma entrevista a Roberta Barroso aqui na SPN dizendo que existe interesse, que o sonho de Douglas Luiz é voltar, mas é muito difícil, principalmente se o Chelsea estiver interessado. Exatamente. E ele pertence à Juventus, está emprestado ao Nottingham Forest até junho, e não quer voltar para a Juventus. Eles o contrataram lá, a Juventus pagou muito por ele, e ele não se adaptou. E agora o Chelsea, pelo que eu vi há algum tempo, está tentando emprestar Douglas Luiz até meados do ano. Ele não está se saindo muito bem no Nottingham, então pode acabar no Chelsea. Nossa, o Chelsea está interessado. É uma competição acirrada para o Vasco, né? Sim. E o Chelsea gosta de times com jogadores brasileiros, né? Eles vêm contratando brasileiros. Andrei, Estevan. Eu me pergunto qual é a situação do Andrei, né? Ele não tem uma boa posição ou não pode jogar nas duas? Não vou mentir, mas acho que o Douglas Luiz talvez jogue um pouco mais recuado que o André. O André joga mais como um oitavo, né? O Douglas Luiz é mais atacante, né? Mas aí tem o Enzo Fernandes, que joga incrivelmente bem. Sou muito fã dele. Então acho que ele chegaria cedo. O Leão se lembra disso. Ele vai chegar cedo. Ele vai chegar cedo. O Leão se lembrou que ele vai chegar cedo. Nossa, é verdade. Ah, sim. Então, não tem competição. Podemos dizer, no coração de Paquetá, né, Bruno? Porque ele quer voltar para o Flamengo. Perfeito. É isso. Principalmente porque ele é bem-vindo aqui. Exatamente. É isso aí. Você acertou em cheio. Sim, é isso mesmo, né? E tem também essa questão. A questão é, e vale a pena lembrar, e eu ia tocar nesse ponto. Claro, a Copa do Mundo é um empate, isso influencia muito a decisão do Paquetá, mas temos que olhar além do futebol. São questões pessoais. É um aspecto emocional e psicológico do Paquetá que o faz querer o Flamengo a todo custo. E é por isso que eu acho que se o técnico já entendeu isso e o clube se deu conta, poderemos muito em breve negociar por um preço bem menor do que o Flamengo quer pagar hoje. Em outras palavras, se olharmos para o jogador que teve um bom desempenho enquanto esteve lá, ainda é valorizado pelo maior clube do Brasil, que aceitaria pagar 40 milhões de euros. O fim da janela de transferências está se aproximando. Então, é uma questão de determinar quando ela termina. Será o mercado europeu ou o brasileiro? Porque no Brasil dura até março, início de março. Na Europa, o mercado fecha agora, de janeiro a fevereiro. Então, o West Ham também precisa se organizar. Se venderem o Paquetá, precisam contratar um substituto o mais rápido possível. O Flamengo está bem tranquilo porque, para o Flamengo, o prazo vai até 3 de março, se não me engano, mas para o West Ham é alguns dias a mais, então o tempo é essencial. O Flamengo, como eu disse, não vai aumentar a oferta por enquanto. Amanhã, dependendo de alguma renegociação, talvez aumentem um pouco. Mas a informação que tenho de ontem é que o Flamengo considera o preço atual do Paquetá perfeitamente justo. E com a aprovação do jogador, com a aprovação do técnico, e entendendo que o West Ham não terá ofertas melhores, ou talvez tenha, mas o Paquetá vai bloqueá-las, o Flamengo se sente confiante mesmo com essa rejeição que nosso colega Ben Jacobs publicou anteriormente no Reino Unido. Olha só, o Flávio mandou aqui, olha só, ele mandou aqui, olha só, o Flamengo está falido, olha só, eles estão falidos, vai dormir, cara, tá bom, o Flamengo não tem dinheiro. Quem disse isso?
Flávio. Fábio Ferreira. Vamos ver. É um desastre, não é, irmão? Nuno Espírito Santo descartou Lucas Paquetá para a próxima partida e aguarda o resultado do confronto entre West Ham e Flamengo. Em coletiva de imprensa na última quinta-feira, o treinador confirmou que o brasileiro sequer será relacionado para o jogo contra o Sunderland. Sem dúvida, uma das negociações que mais gerou burburinho no mercado de transferências mundial é o possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo nesta temporada. A esse respeito, Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, compareceu em coletiva de imprensa na última quinta-feira, confirmando que o brasileiro sequer será relacionado para o jogo contra o Sunderland, marcado para este sábado, às 9h30, pela Premier League. Ele, Lucas Paquetá, não estará na convocação para esta partida. Todos conhecem minha opinião sobre o Lucas, mas temos que lidar com a situação dele dia a dia e tentar encontrar uma solução, declarou o treinador português, que aguarda uma resolução. Tudo o que aconteceu no passado causou problemas. E agora que isso acabou, espero que o Lucas e o clube consigam encontrar uma solução para que possamos seguir em frente, concluiu o treinador. É importante ressaltar que a diretoria do Flamengo apresentou uma nova proposta para trazer o meia de volta, oferecendo um valor fixo de 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, totalizando 40 milhões de euros. No entanto, nesta sexta-feira, dia 23, os jornalistas Ben Jacobs e Alex Croque, do site TalkSport, noticiaram que o clube inglês recusou a oferta, deixando claro que exige um pagamento de 45 milhões de euros para finalizar o negócio. A mesma fonte afirma ainda que o próprio jogador continua insistindo em sair e que as negociações entre as partes estão em andamento, mas o clube carioca sabe que terá que aumentar sua oferta para garantir a contratação. De olho no mercado de transferências, o Flamengo teria estabelecido novos contatos com a equipe de John Arias, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto. Enquanto isso, o Flamengo também estaria negociando com Gonzalo Plata. De acordo com o jornalista, o atacante recebeu propostas. No futebol europeu, seu futuro no Flamengo é incerto. Equipes da Inglaterra e da Turquia estão monitorando de perto o camisa 50. Caso o equatoriano seja vendido, Arias chegaria como uma espécie de substituto. Vale ressaltar que o ex-jogador do Fluminense é um dos principais alvos do Palmeiras nesta janela de transferências. No início deste mês, o técnico José Botto admitiu que o Flamengo só deveria contratar reforços específicos para o treinador Felipe Luiz, descartando grandes mudanças no elenco. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.